boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e pelo canal 72 da TVA. E também pode ser assistido pelo www.cwbtv.net. As perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027-4741. O programa de hoje, nós vamos falar sobre as coisas temporais e eternas. Esse assunto ele se encontra no capítulo 10 do livro Divina Providência de Emanuel Swedenborg. E nós temos conosco, mais uma vez, a grata presença do reverendo Andy Heilman. Boa noite, reverendo. Boa noite. Então, para começar esse programa, eu vou fazer uma pequena exposição e, inicialmente, lerei um trechinho do capítulo 6 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essas coisas que são eternas e que são espirituais, e as coisas que são terrenas e que são perecíveis, né? Nós podemos distingui-las dessa maneira. Por exemplo, um ladrão, ele não pode roubar a nossa sabedoria ou a sabedoria que o homem desenvolve, que ele recebe do Senhor. O ladrão não pode, de nenhuma forma, também roubar a sua inteligência, né? E as coisas que são da vontade, do entendimento do homem, que ele então vai continuar tendo elas mesmo depois que ele morre. Mas sim, quando o homem pensa somente nas riquezas ou nas coisas que ele ajunta nesse mundo, né, e que elas são perecíveis, que ele não pode levar, por exemplo, depois que ele morre, você não pode levar uma fortuna, você não pode levar bens materiais, né? Você não pode levar coisas que são perecíveis nesse mundo. Então, essas duas coisas, elas são, digamos assim, necessárias, úteis, né? Uhum. O homem pode se utilizar dos bens materiais, né? Mas ele não deve colocar o seu coração nesses bens materiais, né? É como o homem que se ajuntou um grande, teve muitas coisas, ele voltou e disse: eu derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolher todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te perderá a tua alma, e os que tens preparados, para quem será? Quer dizer, o homem que bota seu tesouro neste mundo vai perder tudo se ele botar coração disso. Era por isso que o mancebo rico, que quis saber como ele vai herdar o reino de Deus, ele disse que obedeceu os mandamentos e tudo, e o Senhor falou com ele: mas falta uma coisa, vende que tudo que tens, toma sua cruz e me segue. E esse mancebo rico foi triste por causa disso. Mas então, Eduardo, isso quer dizer que nós não devemos ajuntar os bens neste mundo, que nós não devemos ter riqueza neste mundo, que é melhor viver pobre do que rico? Na verdade não é bem assim, embora pareça, né? E embora também a própria igreja muitas vezes se utilize
desta, digamos, colocação meramente literal que a palavra nos traz, né, para indicar que nós devemos ser pobres, né? Mas na verdade não é mal que o homem tenha coisas pessoais, que ele possua propriedades. Não é, digamos assim, isso que vai fazer com que ele se perca, né? E que não consiga chegar ao reino de Deus. Mas o problema é quando o homem coloca o seu coração nessas coisas, né? Ou para a ostentação, né? Ou para, digamos assim, simplesmente adquirir riquezas pelas riquezas mesmo, né? Ou adquirir um luxo que é simplesmente supérfluo, né? E que não vai ter muitas vezes uma utilidade prática na vida dele, né? Porque tem muitas pessoas que têm muitos bens, são pessoas ricas e fazem igualmente muitos benefícios para a sociedade, né? Dão emprego para muitas pessoas, né? Trazem, digamos assim, elas fazem as coisas, né? E têm esses recursos materiais, mas não simplesmente pelos recursos materiais, né? Mas elas utilizam, elas prestam usos para si mesmos e para os demais, né? Então, digamos que essa questão do homem se tornar ambicioso e muitas vezes querer dominar sobre os outros, né, e obter as coisas dos outros, né, é uma coisa que a humanidade começou a desenvolver depois de um certo tempo, né, porque os antiquíssimos, na verdade, que viveram na Idade do Ouro e que faziam a primeira igreja na Terra, né, que constituíram a primeira igreja na Terra, eles, na verdade, eles não tinham essa necessidade de dominar sobre os demais, né? E também nem de possuir as coisas dos outros, né? Porque eles tinham as coisas que eram necessárias para a sobrevivência deles, né? Tinham a moradia, tinham vestimento, tinha alimentação, né? Mas não mais do que era necessário, né? Nesses primeiros tempos, os homens viviam em famílias, né? Ou então em pequenos grupos, né? E os pais, né, principalmente o pai, tinha assim digamos assim, um respeito muito grande dos filhos, né? Porque trazia coisas da sabedoria que eram do Senhor para eles, né? Então eles viviam num equilíbrio, né? E numa paz de espírito, numa ordem, né? Depois, quando começou a surgir os primeiros gananciosos, né? As primeiras pessoas que queriam dominar sobre os outros e possuir as coisas dos outros, né? Então, as outras famílias, né, começaram a se juntar, né, porque isso causava um grande desconforto, né? E aí surgiu, então, o ódio, né? A inimizade, né? E as pessoas foram se ajuntando em mais e mais famílias e formando os impérios, né? As fortificações, e aí surgiu justamente a guerra, né? Então, os conflitos armados para as pessoas se protegerem os seus bens, né? E aí começou a ganância, né? O desejo de possuir cada vez mais, né? Se as pessoas quisessem, quer dizer, se esse desejo de possuir as coisas se tornasse assim desenfreado, as pessoas gostariam de dominar sobre o mundo inteiro, né? E não só quanto os bens materiais, mas quanto a vida das pessoas mesmo, né? Pode-se ver aí em vários períodos da história a escravidão, né? Várias modalidades de subjugação de uma nação subjugando outra, e hoje ainda a gente vê muito isso, né? Até aqui no Evangelho, o Senhor estava explicando aos apóstolos um jeito de voltar para esses tempos mais celestes, esses tempos dos antiquíssimos. Quando ele falou, pois isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo quais haveis de comer, ou pelo haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam,
nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então é assim, e falou também dos lírios do campo. E como mesmo Salomão não teve tanto beleza da roupa como esses lírios teve. Então realmente, mas ele termina essa coisa dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas. Isso também vem de Mateus 6. Mas também sobre o mancebo rico, foi interessante porque ele falou a ele, os ricos vão ter dificuldade em entrar no reino do céu, como um camelo entrando no aquele furo do agulha. Mas eles diziam, então, como o homem pode ser salvo? Então ele falou assim, não aqueles que botam a confiança nas riquezas que entram. Então, realmente, não é tanto, ou como dizer, possuir as riquezas que é problema, mas onde nós botamos, como disse, o nosso coração. Quando o nosso coração está nas riquezas do mundo, então essas riquezas não são tão bons. Mas interessante, essa frase aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, hoje, tem pessoas que pegam essas palavras, eles dizem, então, se eu busco coisas do Senhor, se eu dar minha dízima, minha oferta, o Senhor vai me recompensar com muitas coisas. Ele usando a ideia de buscar primeiro o reino de Deus, eles estão, realmente, o alvo deles não é as coisas celestes, mas é justamente essas coisas que serão acrescentadas. Aqui vem essa doutrina da prosperidade. Se eu dar uma coisa para Deus, Deus vai me dar em volta muita abundância. Então, caiu na mesma coisa que acontece, não é? Que o homem está essas riquezas que são acrescentadas a ele para ele prestar mais usos, se torna, em vez de bênçãos, se torna a maldições. É verdade. No caso, como a gente pode ver, tem então essas coisas que nós podemos possuir, que nós devemos possuir, né? Digamos assim, as coisas que o Senhor colocou na natureza humana, né? Na natureza terrena, elas foram feitas para serem usadas pelo homem, né? Então, é bom que o homem manipule essas coisas, né? Que, por exemplo, ele tenha madeira, ele faça casas, né? Ele construa edificações, ele desenvolva as coisas que estão à sua disposição. Mas o problema é quando o homem ele se apega né, a essa matéria que ele não vai poder levar para o outro mundo, outra vida, né? A vida que nós vamos receber após a morte, que na verdade é a continuação dessa vida, né? Porque o espírito, a alma permanecem, né? Os nossos pensamentos, as nossas vontades, né? O nosso entendimento, né? As coisas que são da sabedoria e do amor, todas essas coisas permanecem. E na verdade elas são o próprio homem, né? Esses são os tesouros que nós vamos ter no céu. Mas o problema é quando o homem bota seu coração nas coisas físicas em vez dessas coisas espirituais. Então, essas riquezas, em vez de ser um bênção de Deus, eles se tornam uma maldição não de Deus, porque Deus nunca vai amaldiçoar, mas para ele mesmo, porque esse dinheiro, em vez de guiar para mais usos, para coisas do céu, ele leva ele para baixo. E cada vez mais ele quer, ele nunca é satisfeito. Então, a finalidade dele se torna uma coisa deste mundo. E então, a riqueza é isso. Pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. O que faz a diferença é amor do mundo vezes amor do uso. E esses dois amores são muito distintos. E pode dizer que são distintos como amor infernal e amor do céu. Amor infernal é como eu quero estas coisas, eu estou querendo por mim. Então, uma coisa egoística, uma coisa muito mundana, uma coisa que leva ele para baixo, como gravidade. Enquanto o amor celeste quer prestar usos para outras. Quando a pessoa quer prestar usos para outras, ele está se saindo de si para outras. Então, essa riqueza que ele leva é mais útil ainda mais, o mais que ele tem. Por exemplo,
Um rapaz está jovem, ele quer trabalhar. Que é a finalidade de trabalhar? O trabalho é para que ele possa estudar, para pegar uma profissão, para ele prestar mais uso no mundo. Mas se atrás de tudo isso, ele quer um bom cargo porque ele quer ganhar mais dinheiro. Então, a finalidade agora se torna a educação dele, em vez de promover esses conhecimentos, essas coisas que podia ser abrindo a mente dele, em vez disso, o que acontece? Eles levam para baixo. Não é? Em vez de ser bênçãos, se tornam maldições. E o homem até fala que os conhecimentos, não é? Pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa que conduz ao orgulho do homem. Como mesmo tesouros do céu, ele pode ser sabedoria do homem, pode ser uma coisa que eleva. Pode ser uma insensatez, uma loucura mesmo. Né? Exatamente. O próprio dinheiro que é tão cobiçado e que as pessoas, todo mundo deseja, né? Quem a loteria é uma prova disso, né? Quando tem o bolão acumulado da loteria, a fila vai até a esquina, né? Então, toda pessoa gostaria, né, de pegar, né, um bom dinheiro e tal, e não fazer nada, passear, só curtir a vida, né? Mas muitas vezes isso pode ser uma maldição para a pessoa, né? Digamos assim, ela pode até muitas vezes perder o sentido da sua própria existência, porque ela pode colocar o seu foco principal da sua vida nessas coisas materiais, né? E muitas vezes a pessoa acaba se perdendo, né? E aí outra coisa que a gente pode comentar, é que nós estávamos conversando antes, é que é a questão que muitas vezes a pobreza também não é uma coisa ruim, né? Às vezes ela pode ser uma coisa boa, né? Para a condição que a pessoa tem, porque se ela... Pode dizer, a vida humilde. Isso, Pobreza mesmo, quando você não tem para comer, não tem para beber, lógico, quando não tem casa, não tem roupa. Agora isso não é uma coisa boa. É verdade. Eu me expliquei errado. Mas o que eu quis dizer é justamente isso, que a pessoa ter uma condição, digamos assim, humilde, como você colocou, né? Tem o necessário para se vestir, para habitar, né? Que cada um de nós deve ter uma condição mínima, né, de subsistência, né, para poder se desenvolver dentro da sociedade numa certa ordem. E muitas vezes a pessoa é mantida nessa condição, né, até para o próprio bem dela, né? E quando muitas vezes, se ela obtivesse muitas riquezas, essas riquezas poderiam ser a sua própria ruína, né? Por exemplo, o homem que busca um uso, ele quer prestar esse uso, então essas riquezas que ele tem, está usado para aquilo. E muitas vezes uma pessoa não tem riqueza, mas ele quer fazer uma coisa boa. Ele entra numa empresa, ele começa a trabalhar, ele bota o foco nisso e faz muito bem. Então, outras vezes, ele como uma pessoa que tem 2 talentos, está dando mais ainda para ele investir de novo, porque ele veja essa pessoa vai prestar conta que ele tem e vai andar para frente. Então, ele dá mais e mais responsabilidade a ele. E a bênção segue. Mas também pode ser que ele tente isso e simplesmente não alcance. Não é que ele está focando no uso e fica humilde. Mas se ele está satisfeito com o uso que ele presta, e não faz uso para se avançar a posição dele, mas faz o uso para o uso em si, ele pode ser uma pessoa humilde, que sai cada dia, cavando, talvez para botar um fio, uma coisa, ele sai e volta no dia seguinte, porque ele sabe que isso é uma coisa útil. Ele pode estar trabalhando numa obra pública, fazendo o trabalho, pagando, não é muito grande, mas suficiente para a família. Então ele volta sabendo esse uso que ele presta tem valor. Então ele vai normalmente receber suficiente. E se ele não anda para frente é porque algumas pessoas, se ele teve mais, ele começa a ser ocioso. Uma pessoa que trabalha 3 dias por semana, não precisa trabalhar 4 porque já tem que precisa. Em parte é melhor do que a pessoa que trabalha 4, 5, 6 dias para montar mais dinheiro porque ele quer só coisas. Mas não faz mal ter mais coisas se você está pensando
nas coisas bons e não nas coisas egoísticas. Certo. E como nós poderíamos compreender como é que a Divina Providência ela está em todas essas coisas que nós falamos hoje nesse programa? Porque esse capítulo que estamos falando está falando das coisas eternas e as coisas temporais. Então, a coisa eterna é nossa salvação e nossa vida no mundo espiritual, nossa vida no céu. Isso aqui é eterno. Isso é o alvo da Divina Providência. Enquanto as coisas temporais são coisas que vêm e passam. Por isso, muita gente que vive neste mundo vive em situações humildes, até pobreza. Mas se eles vivem honestamente, a galardão, a vida boa está esperando para toda a eternidade. Então, todo mundo sofre um pouco para ganhar uma coisa, a pessoa trabalha um pouco mais e tudo. Mas se nós pensamos no alvo da coisa celeste, não só a vida eterna nossa, mas a vida eterna da outra, fazendo um trabalho bom para o homem que sai satisfeito, sabendo que tem bem no mundo. Então, isso leva para as coisas celestes. Então, na providência é isso. O Senhor provê os usos e as riquezas que vai ajudar. E a pessoa que é satisfeita com isso, ele vai ficar na corrente da Divina Providência. Ele é satisfeito com o que ele tem, e se ele tem um pouco mais, ele quer ver como isso pode ser útil. Como ele pode botar, talvez, na educação dos seus filhos, ou pode botar uma casa um pouco melhor para sua esposa. Mas ele pensa na alegria e na felicidade dos outros, e não só mundano, mas também espiritual. Ele não dá ao filho tudo o que ele quer, o carro novo, tudo isso, porque o filho fica ocioso. Então, não conduz ao bem. E o Senhor é nosso Pai. E Ele nos trata do jeito melhor possível. Embora que há coisas que nos levam para baixo, sempre nisso tem uma coisa que pode nos alertar. Quando tem calamidades, por exemplo, que nós sabemos. Essas calamidades podem alertar-nos de pensar. Como aconteceu agora há pouco tempo, né? Para pensar de novo em que nós estamos fazendo, onde são nossos alvos, nossa ganância, nossos motivos. Não é que dizer que essas coisas vêm de Deus para nos alertar. Ele nunca castiga nem faz mal a ninguém. Mas algumas vezes essas coisas acontecem e o Senhor pode prover dessas coisas, dessas situações, coisas melhores para outros, para eles pensar de novo. Então, talvez 700 morrem agora, em vez de 7.000 no futuro. Sim. Muitas vezes, assim. Muitas vezes é um alerta, né, para a sociedade, é um alerta para cada um de nós, é um alerta para o governo, é um alerta para todos que estão vivendo nesse mundo atualmente, né? Mas ainda mais, um alerta espiritual. Certo. Lá nos Estados Unidos teve a Guerra Civil. Durante a guerra, o presidente Lincoln falou, olha, onde nós estamos agora, esquecemos nosso Deus. E ele instituiu a Dia de Graças lá, por causa desta calamidade que caiu no país. Não era para dizer, olha, qual bom está, tudo coisas. Ele viu o que aconteceu como país, quando eles esqueceram seu Deus. E hoje em dia, as pessoas acham, não, tem coisas mais mundanas, sempre procurando soluções. Não é materiais, ainda dando foco nas riquezas, nas coisas, nos conhecimentos naturais, esquecendo que leva uma boa sociedade, que leva uma felicidade real, é quando as coisas do céu entram nas coisas mundanas. Então disse nesse livro, no capítulo 10, que a Divina Providência tenta de conjuntar as coisas eternas, que são as coisas espirituais, com as coisas mundanas, para que as coisas mundanas refletem e se dá roupa, como dizer, ao corpo espiritual, para que os acontecimentos, a vida das pessoas, fique de acordo com essas leis espirituais. Muito bem. Não é? Então, infelizmente o nosso tempo é um pouco curto, né? E o programa ele trouxe bons esclarecimentos a respeito da Divina Providência. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Reverendo Andy e agradecer a presença de todos vocês que nos assistem e que são o motivo de nós estarmos aqui.
e convidá-los para que estejam novamente conosco na próxima terça-feira, às 19 horas, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.